Começar lendo uma passagem da Palavra de Deus, aqui em Josué, capítulo 24, verso 15. Uma passagem bem conhecida de todos nós. Josué estava nas margens do Rio Jordão, antes mesmo ali de entrar na Terra Prometida. Na verdade, já tinha entrado na Terra Prometida, e ele percebeu que os israelitas estavam inclinados à idolatria novamente, e meio que decepcionado, frustrado, com tudo o que estava acontecendo, ele proferiu essas palavras: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué, ele não consultou ninguém. Josué, ele não pediu permissão para ninguém, ele tomou uma decisão. E essa decisão não foi só para ele tomou essa decisão também para a sua família. Apesar de outros estarem interessados em outros deuses, ele disse: olha, mesmo que vocês estejam escolhendo o caminho da idolatria, eu e a minha casa não vamos seguir esse caminho. Ele resolutamente se posicionou com autoridade diante da sua família. Ele tomou uma decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como precisamos hoje de homens e mulheres destemidos no meio dessa geração, declarando um compromisso de adorar ao Senhor e de servir ao Senhor, mesmo que todos estejam caminhando por um outro caminho. Nós realmente carecemos e muito de homens e mulheres com essa decisão, independente do curso que a sociedade esteja assumindo. Hoje nós veremos aqui rapidamente uma questão voltada aqui à introdução. Vamos introduzir esse assunto, depois os pais, qual é o papel dos pais nesse dever, dos filhos e o culto, e vamos terminar com algumas orientações finais. Eu deixo aqui para os irmãos algumas indicações de leituras para os irmãos aplicarem aquilo que nós estaremos examinando aqui. Primeiro, um livro da minha autoria, Sabedoria no Lar. Esse livro você não encontra impresso mais, já está esgotado, mas você encontra esse livro compatível para Kindle no site da Amazon. Então, você pode acessar, pesquise lá pelo meu nome e você vai encontrar esse livro Sabedoria no Lar. A vantagem desse livro é que, além de uma parte conceitual, que eu trato praticamente quase a metade do livro, o restante você tem um manual para já dirigir os cultos domésticos com seus filhos em casa, baseados em Provérbios 1 e 2. E esse livro é resultado daquilo que eu fiz com os meus filhos durante 2 anos. Então, eu desenvolvi uma metodologia de educar os filhos, ensinar os filhos no culto doméstico. Eu compartilho isso no livro e ele é bem prático. Você tem no livro mesmo a oportunidade de registrar, de anotar. Tem várias questões interessantes nele aí e eu estou sugerindo aos irmãos. Outros livros aqui que são muito bons, e eu indico um que é praticamente assim, um dos mais relevantes e mais conhecidos, Adoração no Lar, do Joel Bick. Tem 2 livros que eu estou indicando aqui. O outro é Como Homens Precisam Liderar Suas Famílias, 2 livros aí do Joel Bick. O Homem Bíblico e também Firme nas Promessas, de Douglas Wilson. Todos esses livros aqui são ferramentas, são literaturas, recursos para que os irmãos acessem, aprofundem o entendimento deste assunto e também se sirvam desses materiais para dirigir cultos dentro do seu lar. Tá? Então, todos fomos chamados a adorar o único e verdadeiro Deus. E a criação do homem foi relacionada a este propósito eterno. Foi para este fim que nós fomos criados. Hoje, nós devemos a nossa existência a Deus. Nós respiramos por causa de Deus, nós existimos por causa de Deus, nós nascemos com um propósito que é sublime, um propósito que é excelente, que está acima de qualquer outro interesse que podemos ter nessa vida. O mais importante é adorar ao Senhor. Foi para este fim que nós fomos criados. E a família, como o primeiro núcleo de formação pessoal, é o ambiente no qual este compromisso deve ser ensinado e praticado, perpetuando-se às futuras gerações. Se nós, adultos, aprendemos e entendemos a necessidade de congregar, de prestar culto a Deus, de sermos fiéis nos caminhos do Senhor, esta conduta, este testemunho pode morrer conosco, a menos que ensinemos os nossos filhos, para que eles continuem no mesmo caminho. Então, os pais são chamados a educar os seus filhos dentro de casa, a prestar culto a Deus,
a buscar o Senhor. Se os filhos não entenderem dentro de casa a importância de adorar a Deus e de servir a Deus, os pais vão arrastá-los para a igreja, contrariando as suas vontades, até quando eles se sentirem mais independentes dos seus pais. E aí, não tendo o pai e a mãe para cobrar deles, para pressioná-los, para lembrá-los desses compromissos, eles acabam não seguindo esse caminho mais, porque eles não entenderam, eles praticaram debaixo da autoridade de seus pais, sob a pressão e até mesmo chantagem dos seus pais, mas eles não entenderam isso. Então, quando independente dos seus pais, eles acabam seguindo um caminho que eles entendem que não há necessidade, assim, de frequentar a igreja, de prestar culto a Deus, de fazer orações, de fazer leituras bíblicas sem que alguém peça. Então, esses valores, esses princípios, essa consciência deve ser plantada dentro de casa, no ambiente familiar. No ambiente familiar. É triste, irmãos, vermos homens, mulheres, adultos, pessoas piedosas, crentes, que servem ao Senhor, mas, ao mesmo tempo, essa não é a mesma realidade quando se olha para os seus filhos, né? São filhos que vivem uma vida mundana, muito parecida com a vida dos incrédulos, não como do povo de Deus, e ainda servindo interesses pessoais, negligenciando e se omitindo de servir ao Senhor, né? É muito triste ver isso, né? E nós sabemos como as coisas acontecem, apesar da verdade bíblica de que os nossos dias estão contados e que Deus soberanamente está conduzindo a história, nós sabemos que, ao mesmo tempo, Deus não manipula as nossas ações, pois somos diante dele responsáveis pelas nossas escolhas, somos responsáveis pelos caminhos que nós escolhemos percorrer. E, em última análise, o que acontece, em geral, é que os pais negligenciam o cuidado dos seus filhos em relação à sua formação espiritual. Eles são ávidos, os pais são ávidos e determinados a investir na formação profissional, educacional e profissional dos seus filhos. Querem vê-los prósperos neste mundo, mas muitos não se dão conta e não empreendem os mesmos esforços e não se dedicam com a mesma intensidade para que sejam educados a viver não apenas nessa vida terrena, mas viver na presença do Senhor por toda a eternidade. E acabam negligenciando uma formação espiritual que é muito mais importante do que a formação para a vida terrena. Afinal de contas, se nós crermos, se nós apreendermos o entendimento de que a vida, a nossa esperança se limita à vida terrena, e aí sim, nós vamos nos esforçar para viver a melhor vida possível nessa experiência terrena que nós temos. Só que os pais cristãos, à luz das Escrituras, precisam entender que a educação dos filhos envolve uma perspectiva além da vida terrena, porque a nossa esperança não está limitada às coisas dessa vida. A nossa esperança, ela está além dessa vida terrena. E os filhos precisam entender a importância de adorar a Deus e de servir a Deus lá, dentro de casa, a começar de agora. Então, aqueles que já negligenciaram esse caminho, é tempo de voltar atrás, de corrigir essa rota, tá? E passar a conscientizar os filhos, a educar os filhos, a servir a Deus e adorar ao Senhor dentro de casa, para que essa cultura, essa conduta, essa fidelidade perpetue para as futuras gerações. Não há nada mais crucial para a nossa compreensão da vida do que o fato de termos sido criados por Deus para adorá-lo. Isto está no cerne do que significa ser humano. Como eu disse, nós existimos para a glória de Deus. Nós existimos para servirmos ao Senhor. As pessoas podem viver a vida como se a razão de existir fosse outra, mas todos nós fomos criados para adorar ao Senhor. No entanto, como nós sabemos, nem sempre é assim que vivemos ou o que entendemos ser o fim principal de nossas vidas. Na prática, nós acabamos nos esquecendo disso, né? Hoje, quando nós nos levantamos de manhã, nós pensamos em como servir a Deus durante o dia e como adorar a Deus durante o dia, ou já levantamos já pensando nas demandas da vida social, profissional, educacional, e nos concentramos nisso e nem sequer nos lembramos do propósito maior da nossa vida em todas essas atividades, né? Na prática, a gente acaba esquecendo do porquê nós existimos, do porquê estamos vivendo, do porquê enfrentamos lutas nessa vida, do porquê desfrutamos de prazeres nessa vida. Há um propósito estabelecido por Deus lá na criação,
que é de servir a Deus, é de glorificar a Deus, Adão escolheu ignorar e se rebelar contra esse chamado, conforme lemos lá em Gênesis capítulo 3, descansando na dependência e na obediência ao Senhor. Assim, deixou de ser um adorador que desfrutava da comunhão de Deus para se tornar um rebelde contra o principal propósito da sua vida. A rigor, o pecado de Adão foi um pecado de rebelião contra este propósito de adorar e de servir somente a Deus. Na realidade, os nossos primeiros pais não escolheram simplesmente abandonar a adoração a Deus, mas adorar algo completamente diferente. O que eu posso fazer? Lembra que a proposta de Satanás foi: Deus sabe, enganosamente disse, que no dia em que você comer desse fruto, você será como ele. Então, quando Adão e Eva escolhem tomar do fruto que Deus havia proibido, em completa rebeldia ao Senhor, o que eles estavam buscando? Os interesses deles acima dos interesses de Deus. Os interesses de Deus é que eles permanecessem obedientes, mas eles se rebelam contra esta orientação, contra esta instrução, a fim de alcançar uma realização que Deus havia proibido. O que eles intentaram ao desobedecer a Deus é de ser como Deus, é de servir a si mesmo, é de se colocar numa condição em que Deus não fosse mais o Senhor da sua vida, mas que eles tivessem a mesma condição de Deus em matéria de conhecimento, em matéria de autoridade, em matéria de sabedoria. Então, o homem, ele deixa de servir a Deus para servir a si mesmo. O fundamento do pecado original foi a mudança de foco da adoração, e toda a humanidade caiu nesse primeiro pecado. Aliás, toda a história poderia ser descrita pela adoração do homem a Deus ou a si mesmo. Ou você serve a Deus, ou você serve a você mesmo. Ou você atende à vontade de Deus, ou você vive em busca de realizar a sua própria vontade, mesmo quando ela entra em conflito com a vontade de Deus. Este é o grande drama que precisamos lidar diariamente, todos os dias, em todas as atividades que nós estamos atendendo nas nossas experiências diárias, cotidianas, nas nossas relações, nas nossas conversas de bastidor. O drama que nós temos que lidar todos os dias é exatamente este. Se vamos adorar a Deus ou se vamos adorar a nós mesmos. Onde que entram os pais aqui? Os pais são os primeiros professores de seus filhos. São os primeiros professores. Desde o nascimento dos seus filhos, os pais estão educando sobre rotinas, sobre valores, os pais estão educando sobre princípios de autoridade, mesmo quando não fazem isso intencionalmente, pensando na formação do filho. A convivência é a primeira lição que os pais dão aos seus filhos. E grande parte do que aprendem na infância, conforme lemos lá em Provérbios 22:6, é preservado por toda a vida. Então, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Nós pensamos isso geralmente em termos positivos, Nós pensamos isso geralmente em termos positivos, ensinar a criança o caminho do Senhor, para que quando for velho, este ensino sirva de parâmetro para chamar sempre o filho ao caminho para o qual ele foi instruído em casa a percorrer. Mas já parou para pensar, numa perspectiva negativa? Se os pais ensinam mal, o caminho mal para os seus filhos, como isso tem impacto no futuro deles? Então, se os pais ensinam um bom caminho, por exemplo, eu fui ensinado pela minha mãe. Minha mãe foi a minha primeira professora, a primeira pessoa que me educou a andar nos caminhos do Senhor. E quando eu me rebelei, depois da separação dos meus pais, e que eu resolvi abandonar a igreja, me revoltar contra Deus, contra a vida, contra todo mundo, menos contra mim mesmo, quando eu fui para o mundão, lá no mundão mesmo, esse caminho que minha mãe me ensinou sempre estava latejando na minha consciência. Hoje, nessa época, apesar de ter sido educado no Evangelho, eu não era uma pessoa convertida, regenerada pelo Espírito Santo. Eu aprendi a atender rotinas religiosas, de ir para a igreja, de dar dízimo, de levantar as mãos, de cantar hinos. Eu aprendi isso religiosamente falando, mas eu não era uma pessoa regenerada. Então, mesmo no mundo, tendo essa herança dada pela minha mãe, nos momentos em que eu tive que lidar com grandes tentações, a minha consciência pesava. Eu me lembro uma vez aqui na Vila Nova,
eu e uma turma, nós tínhamos ido aqui para a pecuária, estava tendo uma festa aí da pecuária, e nós pulamos o muro, já era de madrugada, e aprontamos muitas coisas lá dentro, já que assim que pulamos o muro da pecuária, já tínhamos que correr, porque o segurança estava correndo, e nós nos dispersamos dentro das multidões ali, depois nos reencontramos lá dentro. E na hora de voltar para casa, fazendo muita bagunça, já tínhamos bebido muito dentro da pecuária, fazendo muita bagunça dentro do ônibus, muito barulho, batendo na lataria do ônibus, e quando descemos lá no Jardim Guanabara, quando descemos do ônibus, nós começamos a pegar pedra e tacar no ônibus para poder quebrar o vidro, né? E, coincidentemente, tinha um carro da polícia bem próximo, nós não tínhamos visto, e eles acionaram aquela sirene, né? Né? E acelerou. Aquele barulho, até hoje eu me lembro, como se fosse ontem, o barulho do arranque do carro na nossa direção. Eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida. Acho que eu nunca corri tanto na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje. É uma memória muito viva, que enquanto eu estava correndo, com medo de ser pego pela polícia, enquanto eu estava correndo, é como se o Espírito de Deus estivesse dizendo na minha consciência assim: olha onde você está. Olha o ponto que você está chegando. Então, isso me incomodava demais. Essa semana mesmo contei uma experiência para os meus filhos, que nesse período, uma das pessoas com quem eu andava chegou, me ofereceu droga, e eu rejeitei droga, né? Eu fazia muita coisa ruim no mundo, mas eu não tinha coragem de usar droga. E aí, quando ele me ofereceu a droga, eu disse que não aceitava, eu não queria. Nós estávamos numa festa, numa rua, numa madrugada. E ele, como ele estava já noiado, já estava já drogado, ele me deu um murro muito forte na barriga e já saiu rápido, porque na época tinha um temperamento muito forte, não ia deixar isso de graça, né? E ele já saiu de perto, mas na hora até perdi assim, um pouco a respiração. Então, todo mundo bêbado, drogado, eu era aquele lúcido. Por quê? Porque tudo que minha mãe me ensinou dentro de casa, a respeito do Evangelho, de temer a Deus, mesmo quando eu estava no mundo, é como se alguns freios tivessem sido plantados no meu coração. Apesar de estar no mundo, eu não tinha coragem de fazer algumas coisas no mundo. Não tinha coragem de fazer algumas coisas no mundo, porque era como uma luz que estava brilhando na minha consciência e colocando freios em algumas escolhas que eu poderia ter feito no mundo, tá? Então, essas coisas nós aprendemos dentro de casa. Os pais, eles ensinam os pais. E mesmo quando eles não querem estar ensinando, eles estão ensinando. Quando você briga com o seu cônjuge dentro de casa, você está ensinando isso para o seu filho. Quando você trata o compromisso com a igreja como um compromisso eventual, se der, você é extremamente comprometido, empolgado, para muitos compromissos que envolvem passeios, entretenimento, visita familiares e tudo, mas quando falar de igreja, você sempre faz meio corpo mole, seus filhos estão observando isso. Se você não é uma pessoa que é vista pelos seus filhos, lendo a Bíblia, se dedicando às orações, acudindo à necessidade de miseráveis, pessoas que estão carecendo de socorro, os seus filhos estão vendo isto, e estão absorvendo isso como modelo de vida para a vida deles. Então, tanto para o lado ruim, quanto para o lado bom, os pais estão sempre ensinando os seus filhos. E como cristãos, à luz das Escrituras, somos chamados a darmos atenção a esta responsabilidade que, como pais, temos de viver uma vida diante dos nossos filhos de maneira que os inspire a andar pelo mesmo caminho, adorando a Deus e servindo a Deus com integridade, com determinação, com compromisso, com disciplina, porque os filhos, eles tendem a imitar os seus pais, tá? Em tudo aquilo que eles fazem. Então, como os pais, grande parte do que aprendem na infância com eles é preservado por toda a vida, como critérios de interpretação das experiências, bases de valores morais e crenças religiosas. Olha só, lá em Efésios capítulo 6, verso 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E aqui o apóstolo Paulo claramente está estabelecendo como um padrão normativo para as famílias cristãs uma ordem funcional, em que uns governam e outros são governados.
Essa é uma ordem funcional dentro de casa. Está ligado a um princípio de autoridade. Todos nós estamos debaixo da autoridade de alguém. Ninguém é totalmente livre. E dentro de casa não é diferente. Os nossos filhos estão debaixo das nossas autoridades, da nossa autoridade como pais. Eles precisam entender que a condição deles é de submissão. E os pais precisam entender que a condição deles é de exercer autoridade, no sentido de conduzir, de decidir por eles muitas questões e de estabelecer certos limites. Então, o apóstolo Paulo estabelece aqui uma ordem funcional com base em um princípio de autoridade. E a palavra pais, esse substantivo que aparece aqui, no grego, goneus, literalmente significa progenitores. Essa palavra, ela se relaciona tanto ao pai como também à mãe. É uma palavra genérica para se referir tanto ao pai quanto à mãe. Então, pais, ou seja, se referindo ao pai e também à mamãe. Tá? E no Senhor é o princípio de submissão. Como os filhos estão sujeitos aos seus pais, os pais estão sujeitos aos seus filhos. Os pais estão sujeitos ao Senhor, no sentido de aquilo que os pais ensinarem os filhos deve estar dentro dos limites da vontade revelada de Deus. E dentro desses limites de autoridade estabelecidos pela palavra de Deus, os pais, uma vez ensinando, os filhos devem obedecer. E uma vez obedecendo os seus pais, os filhos estão indiretamente obedecendo e se sujeitando ao próprio Deus. Porque os pais aqui, uma vez que ensinam o que Deus ensinou e exigem o que Deus exigiu, os filhos indiretamente estão se sujeitando à autoridade representativa de Deus dentro de casa. É por isso que ele conclui dizendo que isso é justo, ou seja, correto, coerente, há um parâmetro, há uma lei de Deus. E os filhos, quando eles vivem em coerência com o parâmetro de Deus, com a lei de Deus, isto é uma vida ajustada. A vida dos filhos se ajustam à vontade de Deus quando eles ouvem os conselhos bíblicos por parte dos seus pais e atendem, e obedecem, e se sujeitam, e honram, e respeitam a autoridade dos seus pais. E pais aqui, para destacar, têm essa relação, tanto como pai, como progenitor masculino, como mãe, como progenitora feminina. Aqui notamos que os filhos são ordenados a obedecer tanto o pai quanto a mãe, conforme lemos lá em Provérbios, capítulo 6, verso 20, que o filho deve dar atenção à instrução do pai e não desprezar o ensino da mãe, pois ambos possuem autoridade para instruir suas vidas de acordo com a vontade revelada do Senhor, tá? Conforme a vontade revelada do Senhor. Aí, no próprio capítulo, aqui é o verso 1 do capítulo 6, quando nós vamos lá para o verso 4, Paulo agora já tem uma mensagem um pouco mais bem direcionada, mais especificamente direcionada. Ele diz assim: e vós, pais, veja, primeiro, pais e vós, pais, tá? Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui, pais já é diferente. O substantivo que Paulo usa aqui já é pater, já é uma referência ao progenitor masculino. Agora, Paulo não está falando com o papai e com a mamãe. Agora, o apóstolo Paulo está se dirigindo objetivamente à figura masculina, ao progenitor masculino, ao pai. Aí ele diz: não provoqueis vossos filhos a ira, mas... Então, o apóstolo Paulo está esclarecendo que há dois modelos de educação, tá? Não e mas, está estabelecendo o quê? Um modelo equivocado e um modelo que é autorizado. Então, o modelo equivocado de educação é provocar os nossos filhos a ira. E alguns entendem essa afirmação do apóstolo Paulo aqui como provocar desgosto aos seus filhos. Ora, irmãos, na luta contra o pecado dos nossos filhos, nós vamos desagradá-los, nós vamos constrangê-los, nós vamos irritá-los. Eles querem seguir um caminho do pecado e nós vamos dizer para eles: nesse caminho você não vai andar, nesse caminho você não vai percorrer, você não vai viver essa experiência. Ah, mas essa é a decisão que eu já tomei. Esse caminho você não vai seguir, já está decidido. Aí os filhos vão ficar como? Irritados, vão fazer biquinho, vão evitar conversar, dirigir o olho no olho, né?
vão ficar emburrados dentro de casa. Não tem problema. Nesse sentido, nós temos que provocar a ira, sim. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é esse sentimento de raiva, tá? Não é esse sentimento de raiva. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é de um modelo de educação no qual os pais, pela negligência das suas funções, conduzem os seus filhos, induzem os seus filhos à ira. Ira, na Bíblia, não é, dependendo do contexto, não é simplesmente um sentimento de desconforto com alguém. É justiça, é punição. É punição. Por isso ele estabelece qual é o modelo bíblico de educação cristã. Então, ao invés de educarmos os nossos filhos, de modo que eles sejam expostos à ira de Deus, sejam expostos à pena de Deus, sejam expostos ao desgosto de Deus, provocando, conduzindo e induzindo os nossos filhos à ira do próprio Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que o modelo cristão é de criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, provocar os filhos à ira é conduzir os nossos filhos e influenciar a vida dos nossos filhos contra um padrão estabelecido de Deus, para que vivam. E ele já indicou lá atrás, no verso 1, quando ele se dirige aos filhos. Eles devem obedecer aos seus pais no Senhor. Então, quando os pais não educam os seus filhos, quando os filhos não obedecem os seus filhos de acordo com as instruções do Senhor, comunicadas pelos seus pais, eles estão sendo expostos à ira. E é nesse sentido que, no verso 4, dentro do contexto, Paulo está dizendo: pais, não conduzam os seus filhos por esse caminho. Ou seja, não sejam negligentes a ponto de serem permissivos com a desobediência deles à vontade revelada de Deus, a palavra do Senhor. Não sejam omissos, não sejam procrastinadores, não sejam lenientes, não prevariquem. Então, vocês têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Porque se vocês não fizerem isso, de educar os seus filhos à ira, vocês estão conduzindo os seus filhos à ira de Deus. Então, ao contrário disso, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é o modelo bíblico de educação cristã. Então, ao invés de você, para evitar qualquer desconforto com seu filho, começar a validar, a relativizar a sua autoridade, a confundir certos limites morais, religiosos, espirituais, da vida deles, deixando-os entregues à sorte dos seus próprios interesses nessa vida, vocês estão provocando seus filhos à ira. Vocês não devem fazer isso. Vamos nos lembrar mais uma vez, Paulo não está falando aqui com o papai e com a mamãe. O apóstolo Paulo aqui está falando com o homem. É preciso ter atitude de homem dentro de casa, de se posicionar e firmar e proteger o exercício da sua autoridade no Senhor, de, à luz da palavra do Senhor, de instruir e conduzir os seus filhos, para que eles, criados na disciplina e na admoestação do Senhor, sejam livrados da ira vindoura, inclusive. Tá? Então, os filhos precisam andar assim como os seus pais foram ensinados a andar na presença de Deus, segundo os termos do pacto, da aliança com o Senhor. A Bíblia claramente atribui ao pai a maior responsabilidade pela educação de seus filhos, enquanto a mãe carrega a importância de auxiliá-lo nessa nobre missão. A mãe, enquanto o pai, está exercendo a autoridade de, no Senhor, educar os seus filhos, a mãe precisa ser a primeira a apoiar. Ela precisa ser aquela que vai facilitar o caminho. Não vai entrar em contradição com o pai, não vai concorrer com o pai, não, ela vai ser uma auxiliar. A figura do pai precisa se destacar na condução da família no caminho do Senhor. E a mãe entra como aquela que auxilia. Porque na hora que o pai estabelece o limite, o filho fica aborrecido, o que o filho faz? Vai buscar refúgio na mãe. Se a mãe falar, mas eu não concordo muito com o seu pai, não, acho que ele está excedendo um pouco, né? O que acontece, irmãos? Acontece um pacto do filho com a mãe para se opor, para questionar, para desmoralizar a autoridade do pai. E aí a casa, ela caminha para uma verdadeira confusão. Uma verdadeira confusão. Porque o filho já não olha mais para o pai como deveria olhar. Olha para o pai como se fosse um inimigo e a mãe como amiguinha, né?
Então, os dois precisam estar bem alinhados. Pai e mãe precisam estar bem alinhados nas Escrituras quanto à responsabilidade de educar os seus filhos. Porque os filhos, entre um pai e uma mãe confusos e em conflito em matéria de condução da educação dos filhos, os filhos tendem a se associar com aquele dentro de casa que atende mais as inclinações pecaminosas do seu próprio coração. Os dois precisam estar bem alinhados, ser uma figura só na vida dos seus filhos, em que o pai exerce a autoridade de conduzir, a mãe auxilia e os filhos, então, à luz das Escrituras, obedecem às instruções bíblicas que os pais objetivamente, o pai traz para a vida do seu filho. Paul Wolff, nesse livro O Pentateuco, ele diz, na página 230 a 231, os pais não devem depender da instrução pública da religião, mas devem instruir os seus filhos nos lares. Os israelitas falhavam neste dever e apostatavam cada vez mais. Também, muitos cristãos descuidam da instrução dos filhos nas coisas espirituais e depois estes se apartam do caminho do Senhor. O preço que nós pagamos lá na frente é muito alto e é desonroso para nós como pais termos filhos extraviados pelo caminho, tá? Termos filhos extraviados pelo caminho. O plano que Deus estabeleceu para nós é termos toda a nossa família na presença do Senhor, servindo ao Senhor. Em Gênesis 18, 19, nós lemos, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Em Deuteronômio 11, 18 a 19, lemos, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal da vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Sobre o culto, já caminhando para o nosso fim. Desde o início, Deus ele deu ordem específica acerca do ensino religioso. Deuteronômio capítulo 6, parte aqui do texto nós já lemos, inclusive, quando Deus fala com Moisés, e a mensagem de Deus para o povo, através de Moisés, é que o povo primeiramente amasse a Deus e depois ensinasse os seus filhos a amar a Deus também. Então, a primeira parte deste mandamento é para que os pais amem a Deus integralmente e guardem as suas palavras no coração. A segunda é para que instruam os seus filhos, dizendo, verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Por essas instruções, então, entende-se que Deus não apenas quer ser amado por seu povo, mas Ele quer que isso seja ensinado também aos nossos filhos. Este é um protótipo da educação cristã, amar a Deus e ensinar a amá-lo. Os nossos filhos não vão aprender a amar a Deus se nós não demonstrarmos em todas as nuances da nossa vida, perante os nossos filhos, este amor inegociável da nossa parte ao Deus único e verdadeiro. Então, primeiro nós precisamos amar a Deus, para que sejamos capazes de ensinar os nossos filhos a amá-lo também. Em Deuteronômio 31, verso 9 a 13, nós lemos, esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa casa, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão,
para a possuir. É ali dentro de casa, é a ordem do Senhor que os pais precisam, primeiramente, ensinar os seus filhos a servir e adorar o Senhor. Então, estava Moisés e o povo diante da terra que Deus havia prometido, separados do rio Jordão. Ele tinha chegado à idade já de 120 anos, era um idoso, se encontrava fraco e ciente da proximidade da sua morte. Então, nesse contexto, chamou todo o povo de Israel e o lembrou da fidelidade e também da presença de Deus, bem como Josué, e o encorajou diante de todo o povo a conduzir os israelitas. São os últimos atos da vida de Moisés, né? E ainda lembrou que a lei estava sob a guarda dos sacerdotes, que deveriam lê-la repetidamente a cada 7 anos para todo o povo, como nós lemos aqui. Então, os sacerdotes que tinham inicialmente este dever, né, de ensinar, eram os mestres de Israel, os sacerdotes. Eles não apenas cuidavam das questões relacionadas com, aqui, né, o contexto do tabernáculo, dos sacrifícios e tudo mais, mas eles também tinham a responsabilidade de ensinar, de educar o povo de Israel, segundo as leis que Deus havia dado através de Moisés. Então, eles deveriam reunir a todos, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros residentes em Israel, para ouvirem a lei, aprenderem sobre ela e a temer o Senhor. Então, Moisés enfatizou a preocupação com o ensino persistente, tem que estar ensinando persistentemente os mandamentos divinos, especialmente para as crianças. Elas, por serem pequenas, não conheciam tais mandamentos. Por isso que nós lemos lá em Êxodo, capítulo 12, depois que Deus institui o rito da Páscoa, Deus fala para Moisés, olha, quando os filhos perguntarem o que isso significa, vocês têm que dizer isso, isso e isso. Porque essas são as primeiras gerações, né? São as gerações que estão chegando e que naturalmente não conhecem, mas é ali, dentro de casa, vendo o dever e a fidelidade dos adultos, que os filhos podem procurar entender o que está acontecendo, e é nesse momento que os pais precisam ensinar. Tá? E também ensiná-las a ouvir seus pais e aprender a temer ao Senhor desde cedo. Então, essa dedicação dos pais não era limitada às primeiras fases da vida dos seus filhos, mas até o fim das suas próprias vidas, conforme lemos no verso 13 do capítulo 31 de Deuteronômio. Até o fim das suas vidas. Os filhos se casam, eles vão viver a vida deles. A partir do momento do casamento, os filhos se tornam independentes da necessidade e do dever de obedecer a seus pais. Tá? Então, não é quando completam 18 anos, é quando eles se casam, à luz daquilo que já estudamos aqui. Mas os pais não perdem o dever de transmitir sabedoria a seus filhos até o fim da vida deles. Mesmo quando crescem, os pais necessitam persistir. Moisés compreendia que, se os pais falhassem na nobre tarefa de ensinar os seus filhos, eles se esqueceriam do Senhor e sofreriam com a decadência espiritual e moral, como aconteceu com o sacerdote Eli, que honrou mais os seus filhos que ao Senhor. E o resultado, como nós conhecemos, foi um resultado muito dramático, tanto para os filhos do sacerdote, como também para o próprio sacerdote Eli. No contexto histórico do povo de Israel, os homens sempre representaram um alto nível de importância. Na política, eles eram reis, príncipes e governadores. Na guerra, soldados dispostos a perderem suas vidas na defesa de suas terras e na proteção das próprias famílias. Na sociedade, proprietários de terras e administradores do comércio. Na religião, a qual permeava todas essas disposições, todas essas experiências da vida do povo de Israel, os homens eram sacerdotes, levitas, presbíteros, diáconos e pais, que tinham o dever primário de ensinar a palavra de Deus e cuidar da saúde espiritual das suas famílias. Eu não coloquei aqui, mas me recordo aqui de Jó, no capítulo 1, se não me falha a memória, no verso 5, quando os filhos voltam das suas festividades da casa dos seus irmãos, Jó, percebendo que talvez os filhos poderiam ter cometido o pecado de ter se esquecido do Senhor, ele fazia holocausto por todos aqueles 10 filhos, né? Por todos aqueles 10 filhos. Era Jó que tinha essa iniciativa, essa preocupação de cuidar dos seus filhos em relação à saúde espiritual deles. Então, eram os homens os principais responsáveis pela liderança espiritual. Por isso, Josué disse no capítulo 24, texto que nós lemos aqui no início, versos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora
tirem da casa de vocês os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então, abandonem a idolatria, passem a servir somente o Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós temos aqui uma questão de autoridade, né? Uma questão de autoridade. Primeiro, nós vemos 4 vezes Josué citando aqui o Senhor. E em oposição ao Senhor, em conflito com o Senhor, ele cita aqui 3 vezes os deuses. Tá? Então, ou nós vamos servir um, ou nós vamos servir o outro. Veja como esse verbo servir, ele se repete aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes em 2 versos. Tudo tem a ver com servir. Quem que nós servimos? Ou vamos servir o Senhor, ou vamos servir a outros deuses. A adoração, ela exige uma escolha, como Josué declara aqui, né? Exige uma escolha. Ou vamos servir ao Senhor, ou servir a outros deuses, porque ninguém pode servir a 2 senhores. A quem que os nossos filhos devem servir? Nas palavras de Josué, os nossos filhos devem servir ao Senhor. Eles devem honrar o Senhor. Eles precisam aprender a amar o Senhor. E quando eles aprendem a amar o Senhor, mesmo quando nós expiramos, para usar aqui de um eufemismo, né? Ou quando nós voamos, né? Como diz Tiago também, como a vida é uma neblina que se dissipa, mas num português direto, quando nós morrermos, os nossos filhos vão continuar amando o Senhor, servindo ao Senhor, porque eles aprenderam a amar o Senhor. Eles aprenderam mais do que rotinas, mais do que atender exigências e cobranças, os filhos aprenderam a amar a Deus. Aprenderam a amar a Deus. E é principalmente na infância que nós temos as melhores chances de alcançarmos esse objetivo. Porque à medida que eles vão crescendo, eles vão formando opiniões com base não só na palavra de Deus, mas em valores do mundo. E aí nós queremos que eles tenham um só fundamento, quando eles já têm outros fundamentos, formando a maneira de enxergar a vida e de conceber os seus próprios interesses. Aí fica mais difícil. Fica mais difícil, é uma luta dos pais, né? É uma luta muito grande dos pais conseguir atrair os filhos e mantê-los nos caminhos do Senhor, porque agora eles já têm uma outra maneira de enxergar a vida. Então é na infância que os nossos filhos que nós temos as melhores chances de ensinar os nossos filhos a amar a Deus, não apenas a cumprir ritos religiosos, cerimoniais, mas a amar o Senhor, entender quem é o Senhor e amá-lo de todo o coração. Amá-lo de todo o coração, para que mesmo depois que passarmos, eles continuem amando o Senhor e ensinando isso também aos seus futuros filhos. Percebamos que Josué ordenou a todas as tribos de Israel, através dos seus representantes, as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, conforme lemos lá no verso 1 do capítulo 24. Ele está falando para essa turma, para os cabeças, para que temessem e servissem ao Senhor. Isso não lhes era uma mera opção, mas uma ordem expressivamente clara. Expressivamente clara. Ele era o líder de Israel, né? O sucessor de Moisés. Também, mesmo que escolhessem um caminho da desobediência, assegurou-lhes que pelo menos ele e a sua família serviriam ao Senhor. Essa foi uma posição de autoridade como líder em Israel, mas também líder dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa. Tá? Então, para nós terminarmos aqui, algumas orientações finais, acho que eu coloquei aqui, são 3 orientações finais aqui. Primeiro, valorizar, irmãos, o culto doméstico. Como é que nós vamos aplicar esse entendimento à nossa vida, né? Valorizar o culto doméstico. Valorizar o culto doméstico. Uma das maiores dificuldades que os filhos, para os filhos, é a desvalorização dos pais quanto ao estudo da palavra de Deus em casa. Os nossos filhos estão esperando dos pais, os filhos estão esperando dos seus pais iniciativa nessa direção. Eles dependem disso, eles dependem de nós, né? A luta deles entre o dever e o prazer é maior. E geralmente a opção é negar o dever. Você coloca lá quiabo, né? E você coloca lá uma carninha bem passada. O que você acha que eles vão escolher?
Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de comer aquilo que não dá prazer. Nós só gostamos de comer aquilo que nos dá prazer. Na vida é assim também. Tudo que envolve desconforto, tudo que envolve disciplina quanto às nossas disposições naturais, ter que levantar cedo, ter que gastar horas estudando, lendo, ter que decorar conceitos, ter que cumprir tarefas. É muito melhor o que, gente? Estar numa rede, numa praia, tomando uma aguinha de coco, conhecendo lugares maravilhosos, dormir o dia inteiro, comer comidas maravilhosas. Entre dever, responsabilidade, disciplina, confronto de interesses pessoais e os prazeres que a vida nos dá, a nossa tendência é escolher aquilo que é mais prazeroso. Claro. Olha que nós somos adultos, agora você imagina os filhos. Os filhos, a tendência deles é viver uma vida regrada mesmo aos prazeres que a vida oferece. Então, eles dependem dos pais, eles dependem da instrução dos seus pais. Portanto, o primeiro a mais importante iniciativa dos pais é valorizar o culto doméstico, envolvendo com persistência seus filhos neste compromisso. Nós queremos que os nossos filhos aprendam a valorizar o culto dominical na igreja, junto com os outros santos. Mas os filhos não aprenderam isso em casa, a cultuar. Mas nós queremos que eles já saltem, né? Pulem essa etapa e já vão direto para a igreja. Só que lá em casa não tem ambiente de culto. Lá em casa não tem orações, não tem instrução da palavra, não tem aconselhamento bíblico. Lá em casa só tem o quê? Discussões. A hora que coloca a comida no prato, todo mundo avança com as mãos. Ninguém lembra de agradecer a Deus pelo provimento daquele sustento, de orar uns pelos outros. Não tem isso em casa. Mas nós queremos que eles exerçam isso na igreja, que é uma etapa seguinte. Os filhos só entenderão a importância de congregar, a necessidade bíblica de congregar, se eles primeiramente entenderem isso dentro de casa. Então, nós relaxamos. Por quê? Porque os filhos, quanto pequenos, que são dependentes de nós indo para a igreja, eles vão nos acompanhar. Eles vão nos acompanhar, sem nos dar conta que eles estão fazendo isso sem entender e sem desejar, pessoalmente. Por isso que, quando eles crescem, eles começam a manifestar o quê? Indisposição, questionamentos, desculpas, indisciplinas, em relação à necessidade de prestar culto a Deus, o culto público a Deus. O culto privado te prepara para o culto público. Se você não aprender privativamente a cultuar a Deus, você exercer o culto público, ele é um atendimento parcial, está faltando algo, sempre vai ser inconsistente, porque um leva ao outro. Nós temos que aprender individualmente, particularmente, a cultivar a intimidade com Deus. E aí, quando nós vamos para a igreja, nós vamos alegres, porque é hora de nos encontrar com outros santos, com outros crentes em Cristo Jesus. E nós fazemos isso com prazer, com alegria, porque nós entendemos isso, experimentamos isso na nossa vida pessoal. E é no culto doméstico, durante muito tempo dirigi cultos domésticos em casa todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, feira lá em casa. Depois passamos a fazer isso uma vez por semana. Mas é dentro de casa que nós precisamos ensinar os nossos filhos a valorizar o ensino da palavra de Deus, a dedicar-se às orações e a esclarecer as suas dúvidas. Joel Bick, no seu livro Adoração no Lar, ele diz na página 3, eu acredito que uma das razões principais para esta falha é a falta de preocupação com o culto familiar. Em muitas igrejas e famílias, a adoração em família é uma coisa opcional, ou, na maioria dos casos, um exercício superficial, tal como uma breve oração à mesa antes das refeições. Consequentemente, muitas crianças crescem com nenhuma experiência ou impressão da fé cristã e culto familiar como uma realidade diária. Em segundo lugar, proteger os filhos. O culto doméstico contraria a fragmentação contemporânea da família. Nos dias nos quais vivemos, onde o conceito de família está cada vez mais relativizado,
e que as pessoas estão aprendendo, com o advento das informações, através da tecnologia, a serem cada vez mais individualistas, reunir-se em família, em torno da palavra de Deus, para prestar a Deus culto, é algo que protege os nossos filhos. A vida cotidiana reserva pouco tempo para uma comunhão significativa, além das crescentes ideologias anticristãs que visam separar os filhos dos pais e da adoração ao Senhor. Então, desde cedo, os filhos vão aprender a valorizar aquele momento como família. Desde cedo vão aprender a olhar para a palavra de Deus com reverência. E aí, irmãos, quando eles vão crescendo, porque a sociedade que está aí fora, nós não temos, do ponto de vista bíblico, nenhuma perspectiva de melhora. A tendência, à medida que Cristo se aproxima, o dia de Cristo se aproxima, é que a sociedade se degenere cada vez mais e haja um caos ainda mais nocivo na sociedade em todas as esferas. E nós precisamos já, urgentemente, preparar os nossos filhos na palavra de Deus a permanecer fiel como luz no meio dessas trevas. Mas se nós negligenciarmos a nossa função como pais, eles serão absorvidos, eles serão cooptados, serão laçados, seduzidos por este mundo. E depois vamos ver os nossos filhos reproduzindo ensinos que não são ensinos da palavra de Deus, no tocante ao culto e no tocante também à família. Então, começa dentro de casa esse cuidado de proteger os nossos filhos e, por fim, preparo e uso de recursos. É óbvio, né, que nem todos os pais se veem preparados para mudar a cultura da família. Nunca fizeram isso com você. Hoje você tem uma família para administrar, para cuidar, e você é exposto a estas instruções bíblicas para dirigir culto doméstico. Dá um certo pânico, né? E até uma certa vergonha, porque até hoje não está fazendo isso de forma regular, disciplinada. A gente passa por isso, a gente se sente constrangido. Então, o que nós podemos fazer diante disso? Nós temos duas escolhas: ou vamos fazer vista grossa e continuar ignorando, ou nós vamos, reconhecendo a nossa falta de cultura de dirigir cultos domésticos, de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, e vamos buscar, recursos. Existem muitos recursos aí que podem ser usados. Aqui eu até indiquei alguns no início. Tá? Não significa que, apesar dessas dificuldades, estão impedidos de aprender e tomar as iniciativas no sentido de assumir essa nobre responsabilidade na família. Então, tudo começa com a leitura e a meditação pessoal da palavra de Deus. Você levanta de manhã, antes de ir para o trabalho, antes de ir para a academia, antes de tomar um café da manhã, dá uma meditada na palavra de Deus. Passe o dia pensando sobre isso. À noite, mesmo que seja um tempo curto, compartilhe com seus filhos que você meditou na palavra de Deus. Lá no futuro, seus filhos vão te agradecer, porque você está semeando no coração deles uma consciência que vai protegê-los lá na frente, como eu contei aqui na minha experiência que eu tive com a minha mãe, que me educou o caminho do Senhor. E quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, eu não perdi aquela consciência estava o tempo todo me acusando e colocando freios para que eu não avançasse mais adentro no meio das trevas. Até que o braço forte de Jesus Cristo me resgatou de lá. Mas aquilo que minha mãe me ensinou teve uma grande importância para me conduzir, para me proteger. Então, tudo começa com a leitura e meditação pessoal da palavra de Deus. Você começa hoje a ter hábitos diários de leitura na palavra de Deus. Também o uso de inúmeros materiais disponíveis no mercado literário e até gratuito. Educar os filhos no caminho do Senhor é uma tarefa árdua, não resta dúvida sobre isso. Não resta nenhuma dúvida sobre isso. Como nós envelhecemos como pais quando temos filhos. Quando eles nascem, a responsabilidade, a preocupação, as nossas noites de sono não são mais as mesmas, a nossa alimentação não é mais a mesma, a nossa ansiedade não é mais a mesma. Meus filhos estão aqui, quando eles vão para programações, mesmo programações da igreja, estão com o pessoal da igreja, eu não consigo dormir enquanto eles não voltam para casa. Eu não consigo dormir enquanto não voltam para casa. Então, nós não temos como descansar. Nós amamos os nossos filhos, queremos o bem deles, nos sentimos responsáveis por eles. Então, a vida de educar, a tarefa de educar os filhos é uma tarefa árdua.
porque lidamos também com as nossas próprias indisposições espirituais, mas ao mesmo tempo, irmãos, é altamente recompensadora para o futuro deles, a favor da glória de Deus. Afinal de contas, nós servimos ao Senhor, tá? Uma das literaturas que você pode encontrar gratuitamente foi um material que eu preparei aqui para a nossa igreja no período da pandemia. Esse material está disponível no site da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Então você pode acessar o site www.pipg.org e aí você vai encontrar este manual de instrução para cultos domésticos. Então lá eu dou várias dicas, é um material assim que vai te dar uma base para você começar a dirigir cultos domésticos dentro da sua casa. Então sim, não tem desculpa. Você tem a sua Bíblia e você tem materiais que vão te auxiliar a tomar essas iniciativas de ensinar a palavra de Deus a seus filhos. Bom, vamos orar? Pedir a Deus a sua bênção sobre nós? Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos, estudando a Tua santa palavra e pelas instruções que nos chegam aos corações, advertindo-nos quanto à responsabilidade de conduzir os nossos filhos no serviço ao Senhor, no culto ao Senhor. Dá-nos, como pais, toda a sabedoria necessária para perseverarmos neste caminho e que em todo o tempo, Senhor, apesar das lutas, das fadigas, tenhamos a alegria de ver os nossos filhos na Tua presença, Te amando e Te servindo, pois assim cumprimos a mais importante missão que o Senhor nos deu como pais. Nós oramos e Te pedimos a Tua bênção sobre toda a iniciativa a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, Pai.